Vamos aproveitar o gancho aqui do que a Vânia falou em relação a agradecimentos. Eu me sinto muito honrado com a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu pequeno conhecimento com vocês. Mas em relação à importância, quem é quem, se eu sou mais importante transmitindo, vocês são mais importantes recebendo, vamos aproveitar o gancho. Antes mesmo de adentrarmos o assunto, vamos entender um pouquinho como é o encadeamento dos infinitos mundos espirituais. Cada mundo espiritual é ligado ao mundo superior e o mundo inferior. Mundo é uma vastidão impressionante para ser chamado de mundo. É uma realidade, é um plano espiritual. Em relação às Sefirot, os atributos divinos nos mundos espirituais, tem os mais altos e tem o mais baixo. O mais baixo de todos se chama Malchut, que é realeza ou majestade. Malchut é a conexão do mundo superior com o mundo inferior. Quando a gente fala em encadeamento lembra cadeado, cadeia. Uma cadeia significa um encadeamento. Cadeado é uma argola, por isso a gente fala, né, uma corrente. A corrente da vida, uma corrente é feita de argolas. Cada argola é ligada à argola de cima, ou a de baixo, a dos lados. E tem uma intersecção, uma ligação entre cada argola. Assim também no encadeamento dos mundos, hebraico é chamado Ishtalshelut Olamot, Shalshelet ou Sharsheret. Sharsheret é corrente, Shalshelet também é uma variante da palavra corrente. E a corrente é feita de várias argolas. Então existe um conceito místico de que cada mundo espiritual ele irradia luz para o mundo espiritual inferior, ele recebe a luz do mundo espiritual superior. Na hora que ele está recebendo, ele é receptor. Na hora que ele está transmitindo, ele é transmissor. Só que ele é receptor e transmissor ao mesmo tempo. Existe um conceito clássico na filosofia hassídica de luz e recipiente. Uma lâmpada é um recipiente para conter a luz por meio do movimento dos elétrons na corrente elétrica. O filamento, tem vários sistemas de luz hoje em dia, né? LED, luz fosforescente, incandescente, mas em geral o utensílio é a lâmpada. E a luz preenche o utensílio. Cada mundo espiritual, ele é luz em relação ao mundo espiritual inferior, e ele é recipiente para captar a luz do mundo superior. Então, na verdade, se formos nos inspirar nessa ideia, ninguém é totalmente professor e ninguém é totalmente aluno, porque o professor ele é aluno de quem sabe mais que ele. E o aluno é aluno que está aprendendo com o professor, mas todo professor pode ser aluno e todo aluno pode ser professor. Todo mestre pode ter aquele que o ouve e se inspira em suas palavras, e aquela pessoa que está se inspirando, potencialmente, também é um mestre. Nós vamos entrar na festa de Pêssar, 33 dias depois do primeiro dia de Pêssar, tem Lag BaOmer, e tem a história do falecimento dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. Eles não eram alunos, eles eram mestres, 24 mil mestres, tinham muito mais alunos debaixo de si. Ou seja, todo e qualquer ser humano pode ser um mestre e, ao mesmo tempo, pode ser um aluno. O Rebbe
é o maior Rebbe de todos os tempos. Mas ele não é só o maior Rebbe de todos os tempos. Ele é o maior Hassid. Ele é o maior aluno de todos os tempos. Ele era totalmente anulado perante o Rebbe anterior, que era o sogro dele. Totalmente anulado. Então, o Rebbe não é o maior mestre de todos os tempos. Ele também é o mais espetacular aluno de todos os tempos. Então, cada um de vocês, inclusive eu, somos simultaneamente professores e alunos. Professores porque alunos porque nós sempre estamos prontos para aprender mais e mais. Professores porque nós sempre estamos prontos para transmitir mais e mais. Todo e qualquer ser humano é simultaneamente mestre e aluno. Aí começamos por essas palavras. O título, o tema da nossa palestra de hoje, da nossa aula de hoje é: o que era exatamente a função dos Kohanim e Levim no Beit HaMikdash? Quando eu me refiro a isso, eu não estou me referindo simplesmente à parte técnica. A internet está cheia de informações, podemos ler nos sites de Rabat, mesmo em português. Qual é exatamente a função dos Kohanim e Levim? Eles tinham funções específicas no Beit HaMikdash, no Mishkan primeiramente, depois no Beit HaMikdash. Mas em que consistia essa função? Qual era realmente a missão e a peculiaridade do Cohen e do Levi? Então, vamos fazer um pequeno retrospecto histórico. O patriarca Yaakov teve 12 filhos. O patriarca Yaakov ensinou a esses 12 filhos como se portar. Esses 12 filhos tinham um conteúdo gigantesco em termos de educação. Vamos nos lembrar, entre parênteses, a distinção que eu faço entre cultura e educação. Cultura é informação sem comprometimento pessoal, sem compromisso pessoal. Educação é informação com compromisso pessoal. São informações que vêm delinear o nosso caráter. E Yaakov para todos os 12 filhos. Yosef, por exemplo, ele se destacou. Era o filho mais especial em termos de espiritualidade, mas ele foi pontual, porque cada um deles originou uma grande família do povo de Israel chamada de tribo. E daí veio o termo tribo, que depois foi aplicado a outros povos, principalmente aos indígenas, etc., né? A povos que supostamente têm uma civilização diferente hoje em dia, eles chamam em tribos, mas tribo é um componente de um povo. E cada um desses filhos do Yaakov originaram uma tribo. Yosef foi pontualmente o maior justo da geração que surgiu depois do patriarca Yaakov e fez uma revolução na época dele. Não uma revolução física, uma revolução espiritual, beneficiando a humanidade a partir do seu governo como vice-rei no Egito e elevando as faíscas divinas do mundo inteiro em sua época. Mas ele foi pontual. Há um filho dentre os 12 filhos que não foi pontual. Não foi somente a participação de um indivíduo que o destacou de seus irmãos. Não. Foi ele e toda a sua continuidade. Quem era esse filho? O terceiro filho de Yaakov, que era Levi. Na verdade, o quarto filho também era especialíssimo, Yodá, mas Yodá está ligado mais à liderança do povo de Israel. Mas o Levi teve o tempo todo um comportamento diferenciado. Quando Shimon e Levi foram vingar a agressão sofrida pela irmã Diná,
e foram para a cidade de Shem, eles acabaram com a população masculina da cidade, após terem feito a circuncisão. Os dois valentes guerreiros, Shimon com 14 anos e Levi com 13 anos. Eles eram muito fortes e, apesar de ter idade, eles já poderiam decidir uma guerra. Ambos vingaram a Diná, mas com intenções diferentes. Shimon era nervoso. Ele é mais emotivo. Levi fez isso simplesmente para cumprir com os desígnios de Deus por meio da Sheva Mitzvot Bnei Noach, que os Bnei Noach não poderiam, àquela época, fazer o que Shem ben Hamor, o rei de Shem, fez, e todos os anciões da cidade ficaram quietos, vendo ele agredir uma moça forçosamente, etc, etc. Depois, no caso do bezerro de ouro, mais um detalhe, Levi não foi escravizado no Egito, porque eles davam uma educação tão primorosa para os filhos, que os filhos estavam ocupados em cultivar aspectos da Torá que foram já transmitidos no decorrer das gerações. Então, eles não aderiram a uma campanha enganosa do faraó, do Paró, comprometendo aqueles que aderissem à campanha. Era uma campanha enganosa porque pegava voluntários, os envolvia totalmente e depois de uma forma sutil, os escravizava. Levi não foi escravizado. No bezerro de ouro, Levi não participou do culto ao bezerro de ouro. Quando Moshe Rabbeinu dá um clamor, um grito de guerra, Mila Hashem Elai, quem está conectado com Deus, venha comigo. Quem se manifestou instantaneamente? A tribo de Levi. A tribo de Levi era diferenciada. Por que aspecto? Pelo comportamento, pela conduta e principalmente pela educação. Todos podem ter comportamento exemplares, mas aqueles que têm uma boa educação têm uma oportunidade maior de mostrar essa conduta diferenciada que é o comportamento exemplar. Isso ocorreu na tribo de Levi. Por isso que Moshe Rabbeinu surgiu de que tribo? Daquela tribo que se esmerava em dar a educação aos filhos. Então, volta e meia, nos nossos encontros aqui no Zoom, nas nossas palestras, acabamos sempre recaindo no mesmo assunto: educação. Todos são bem intencionados, mas aqueles que são melhor educados têm a oportunidade de expressar e efetivar na prática as suas boas intenções. Muita gente tem boa intenção, mas na prática não mostra essas boas intenções. Levi, o terceiro filho de Jacó, não só ele era bem intencionado, como ele foi bem educado, igualmente aos seus irmãos, mas ele teve a oportunidade de transmitir para os seus filhos essa boa educação. E Deus não deixa nada devendo a ninguém, já que essa tribo se esmerou por livre vontade em ter uma educação aprimorada em relação aos filhos e netos e às sucessivas gerações. Então, Hashem, na hora de escolher alguém que representasse o trabalho sagrado do templo, ou antes disso, do santuário, do Beit HaMikdash, escolheu a tribo de Levi. Um pequeno parênteses, até a falha do bezerro de ouro, aqueles que funcionavam, atuavam junto ao povo de Israel como sacerdotes, pelo menos extraoficialmente, eram os primogênitos, que tinham uma importância maior. Por que os primogênitos têm importância maior que os seus irmãos? Afinal, todos os irmãos nasceram irmãos do mesmo pai, da mesma mãe.
todos eles nasceram do mesmo casal. Então, por que que justamente o primogênito tem primazia? A primazia, a prioridade, a importância maior de um primogênito não se deve ao fato dele ter nascido primeiro, de forma alguma. Não teria sentido ele ser melhor que os outros só porque nasceu primeiro, não teria sentido. Mas o primogênito não foi só o fato dele ter nascido primeiro que fez dele alguém diferenciado. O primogênito é aquele que transformou dois seres humanos, o primeiro em papai e o segundo em mamãe. Um pai e uma mãe, espiritualmente, são pessoas mais elevadas do que aqueles que ainda não atingiram esse nível espiritual de reproduzir um ser humano nesse mundo. Quando aparece na Torá os 10 mandamentos, honre seu pai e sua mãe, o duplo sentido. Honre seu pai e sua mãe como retribuição pelo fato deles terem possibilitado a sua vinda para o mundo. Mas tem outro aspecto. Honre seu pai e sua mãe, porque um pai e uma mãe, pela maravilha de ter reproduzido um outro ser humano nesse mundo, já merecem um destaque especial. Vamos esclarecer aqui que eu não estou me referindo somente aos pais e mães biológicos, mas também aos pais e mães espirituais. Muitas vezes, pais e mães biológicos não exercem a sua função, e aquele pai adotivo, a mãe adotiva, são os verdadeiros pais e mães dos seus filhos, mesmo que não sejam biológicos. E mais ainda, os mestres são chamados de pais e mães, os mestres, as mestras, os homens e as mulheres que servem de exemplo, sempre ensinando e educando os outros, também são chamados de pais e mães. E os seguidores são chamados de filhos. Então, é um conceito bem abrangente. E Levi teve a característica de se esmerar nesse aspecto, de servirem de exemplo para a conduta e o padrão referencial de comportamento em relação ao povo de Israel de uma forma geral e, particularmente, numa educação primorosa em relação aos seus filhos. Levi estudava a Torá o tempo todo, porque por isso não foi escravizado. Levi não participou do bezerro de ouro, porque estudava a Torá o tempo todo e não foi escravizado. Levi se juntou a Moshe para vingar a falha gravíssima do bezerro de ouro, porque Levi respondeu instantaneamente ao clamor de Moshe. Mila Hashem Elai, quem está conectado com Deus, venha comigo. A resposta imediata foi de Levi. Por isso, Hashem, num conceito básico da Torá e do judaísmo de recompensa, de compensação, transformou Levi no representante da santidade que iria trabalhar no Mishkan e, posteriormente, no Beit HaMikdash. Os Kohanim são parte dos Levim. Aaron Cohen, irmão de Moshe, eles eram de uma família, eles eram descendentes diretos do Levi, filhos de Amram, filhos de Kehat e filhos de Levi. Moshe e Aaron eram bisnetos do primeiro Levi, do próprio Levi. Mas Aaron, então, subiu um degrau a mais. Eram aspectos específicos da santidade de Levi que foram voltados para o trabalho do templo.